Hello, hello! Vamos hoje cuidar da nossa massa magra, mas hoje vamos focar em um macronutriente extremamente essencial. Todos são, na verdade, né? Mas o carboidrato a gente pode até viver sem, a gente consegue outras fontes de energia. Porém, a proteína é minha queridinha, gente. Vocês vão entender por quê. Por que você gosta tanto dela? A proteína ela é considerada um nutriente muito nobre, pois ela está envolvida em diversos processos bioquímicos do corpo, tá? Na construção dos tecidos, na formação das enzimas, na formação dos hormônios, na formação dos anticorpos, no fornecimento de energia, nos reguladores metabólicos, no transporte da membrana celular, no transporte do triglicerídeos, no colesterol, nos fotolípidos, nas vitaminas, nos lipossolúveis no sangue, nas lipoproteínas, nos transportes do oxigênio, na hemoglobina. Enfim, a bichinha participa de coisa, até para a gente piscar o olho aqui, a gente está precisando de proteína. Então, ela tem uma função especial, né, na manutenção e na saúde muscular também dos ossos. Diversos estudos demonstram que a ingestão diária adequada de proteína ela está associada à melhor densidade óssea, tá? Então, se você também tem um músculo resistente, você acaba tendo o osso também mais resistente e você consegue ter mais mobilidade. Então, tem que fortalecer a massa magra até para poder envelhecer e ter um ossinho mais forte, mais sustentável, tá? Então, é muito importante a gente ter uma massa magra boa e o macronutriente bem essencial é a proteína. Existem vários tipos de proteína, né? Elas podem ser usadas provenientes de diferentes tipos de alimento. Alimento orgânico, alimento vegetal, alimento animal. Existe uma coisa que chama digestibilidade proteica, que significa o quê? A absorção dessa proteína no organismo. Tá? Não é só comer, é como essa proteína é digerida dentro da gente, tá? Então, é muito importante essa questão da digestibilidade. O soro do leite, por exemplo, é uma proteína muito, muito interessante, tá? Ela é encontrada em produtos lácteos, extraída principalmente do queijo, tá? Do soro do leite, do queijo, e ela fornece uma quantidade de aminoácido essencial, que ela é super importante para desempenhar funções de proteicas, que elas fornecem para o nosso corpo, além de um alto teor de cálcio, os peptídeos bioativos do soro do leite, tá? Então, quais são os efeitos disso no nosso corpo? Melhor digestibilidade, então a gente tem mais rápida absorção que a caseína, por exemplo, então ela digere melhor. Ela tem uma síntese proteica esquelética na redução de gordura corporal, então ela sintetiza melhor essa modulação da adiposidade, quer dizer, ela ajuda mais a digerir, né, essa modulação da adiposidade e ela melhora também o desempenho físico. A proteína de soro do leite é muito usada principalmente pós-treino, tá? A caseína é uma das principais proteínas encontradas no leite também. Ela é composta por aminoácidos essenciais, ela é facilmente encontrada em mamíferos, cerca de 80% das proteínas encontradas do leite da vaca, 20 a 45% são encontradas no leite humano, tá? Então, muita caseína a gente tem aí de fonte animal, tá? A albumina é aquela proteína que eu mais amo. A albumina e a proteína de soja são as minhas queridinhas. A albumina é a proteína que mais circula no plasma e nos líquidos extracelulares. Ela possui funções e ligações de inúmeras substâncias como cálcio, zinco, magnésio, cobre, ácidos graxos, a gordura boa de cadeia longa, além dela ser responsável pela prevenção e também pela distribuição da água no compartimento do nosso corpo, tá? Então, ela é uma proteína extremamente essencial. Eu amo a albumina. E a proteína da carne, né? Tem muita gente que não gosta de carne, não come, é vegetariano, mas essas proteínas ela tem uma função, uma fonte de vitamina muito rica, como ferro, zinco, vitaminas do complexo B. É tanto que a maioria das pessoas que são veganas elas têm que tomar suplementação de vitaminas do complexo B, tá? Porque onde a gente tem uma riqueza de vitaminas do complexo B é na proteína da carne, tá? Então, ela é bem interessante também, essa proteína. A de soja, que eu falei, né, assim como a albumina, uma das minhas queridinhas,
ela possui vantagens em relação a outras proteínas vegetais. Ela se compara à proteína, né, da carne, a proteína animal, e ela tem isoflavona, que auxilia na redução do colesterol sanguíneo, é indicada, né, para alternativa de prevenção de indivíduos que sofrem de doença cardiovascular. Ela também é rica em ácidos graxos, né, em gorduras boas, e muito importante, porque junto à isoflavona, ela protege as artérias, reduzindo o risco de ter problema de trombose, esses problemas aí que geralmente vai acontecendo aí na obstrução das células, tá? Muito boa a proteína de soja. A proteína da ervilha, eu amo também muito essa, né? Uma das proteínas vegetais que eu mais gosto, depois da proteína de soja, é lógico. Ela é uma fonte rica de carboidratos, só que é um carbo proteico, tá? A maioria dos grãos são carboidratos, a maioria dos grãos são proteicos, são carboidratos proteicos, com proteína junto. Ela fornece uma quantidade rica de vitaminas e minerais, ela tem fibras, e uma proteína que possui um alto complexo também de vitamina do complexo B. Elas são necessárias para o coração, para o sistema nervoso, para a pele, para a unha, para o cabelo, né, que é a vitamina C. E ela atua também como agente anti-infeccioso e também ajuda na cicatrização. Além disso, ela conta com potássio, minerais, cálcio, fósforo, uma riqueza no nosso organismo. Então, explorem bastante, gente, o poder da proteína. As proteínas principais de animal, a fonte delas são as derivadas do leite e as derivadas de carne e ovos, tá? E as proteínas vegetais, eu amo a parte do ovo, tá? A proteína vegetal, aí a gente tem os grãos, na sua maioria, sementes, e as oleaginosas também são ricas em proteína. Alguns vegetais escuros também são ricos em proteína. Geralmente, vegetais mais escuros são os que são mais ricos em proteína, tá? Então, a gente tem uma lista bem vasta aí de proteína vegetal também. Lembrando que toda proteína vegetal também tem carboidrato, tá? Ela não é só proteína. É muito difícil ser só proteína, né? Geralmente ela vem com outro macronutriente aí, ou com a gordura, ou com o carboidrato. Então, a proteína na fase do emagrecimento, ela aumenta a saciedade, porque ela diminui o apetite, então vai fazendo com que você fique mais satisfeito. Então, você escolhendo a sua porção correta de proteína em todas as refeições, você vai prolongar a sua saciedade. Além disso, a proteína, ela queima muito mais energia, o corpo gasta muito mais energia para digerir a proteína do que o carboidrato e do que a gordura. Então, isso faz com que você passe mais tempo saciada, tá? É muito bom você fazer em todas as refeições uma proteína junto. A recomendações de adulto, né, para diariamente é cerca de 0,75 gramas de proteína por quilo corporal. Isso para você manter o peso. Para você, né, que pratica atividade física, a recomendação é 1,2 gramas por quilo de peso. Então, só é você multiplicar. E para você que quer ganhar massa magra, 2 gramas por quilo de peso, você já vai conseguir ganhar uma massa magra, tá? Prevenção do pico de insulina. Então, a proteína boa ajuda a gente a manter uma insulina controlada, tá? Por quê? Porque os alimentos ricos em carboidrato de alto índice glicêmico, principalmente os refinados, eles provocam pico de glicose no sangue, levando a gente a aumentar muito rápido a insulina. Então, se aumentou a insulina e você não gastou, virou o quê? Gordura. Então, gente, o carboidrato tem que sempre ser acompanhado de uma proteína ou de uma gordura boa com fibra para diminuir a velocidade que a gente ativa aí a insulina e que essa insulina, essa gordura, esse açúcar é absorvido pelas células, tá? Então, a proteína, como a gordura boa e os alimentos ricos em fibra, evita essas alterações bruscas de glicemia, tá? Esses picos de glicemia. Então, é muito importante, toda vez que for comer um carboidrato, associar a fibra, por isso que tem os integrais, ou a gordura boa, uma oleaginosa, por exemplo, fruta com oleaginosa, ou uma proteína. Seja uma caseína, seja uma albumina, seja uma whey, né? Seja um ovinho, né? Aí é sempre bom a gente associar. A proteína, ela uma coisa muito bacana, que é um efeito termogênico. Ela é um alimento térmico, um aumento de gasto calórico só por ela existir. Então, se você associar o consumo de proteína a esse efeito, a proteína gasta até 10% mais de energia
dentro de uma composição dietética do que um carboidrato, tá? Então, imagine aí, se você comer mais proteína, a mesma quantidade de proteína, a mesma quantidade de carboidrato, você vai aumentar 10% o seu gasto, só porque foi fonte de proteína. Então, o seu corpo queima mais gordura para digerir do que qualquer outro macronutriente. Então, se você fizer isso junto com outros nutrientes, ele vai colaborar muito para você manter o seu metabolismo sempre funcionando. Olha que bacana, né? Então, a dica é sempre pôr proteína em todas as suas refeições. Aumento de massa magra, ela é altamente responsável pelo aumento da massa magra. Eu sempre digo que a gente estimula o músculo na academia, nutre o músculo na cozinha com proteína de boa qualidade, gordura boa, carboidrato complexo, vitaminas e minerais, é lógico, mas sobretudo a proteína, ela alimenta diretamente o nosso músculo. A gente estimula na academia, nutre na cozinha e ganha músculo no sono, tá? Então, é extremamente importante para o ganho de massa magra a gente ter aí a proteína na nossa alimentação. A gente tem um portfólio muito rico, que eu realmente sou muito apaixonada. Essa proteína, por exemplo, essa proteína Pound, ela é uma base, não tem sabor, ela tem 6 gramas de proteína por porção. Você pode adicionar no shake sem alterar o sabor, você pode adicionar numa sopa, você pode adicionar numa receita para você ter mais proteína. O Build Booster, que é o nosso colágeno Verisol com biotina, enriquecido com vitaminas e minerais, ele tem 8 gramas por porção de whey, né, da proteína do soro do leite, e você pode colocar ele numa salada de fruta. Eu gosto de colocar ele com melancia em cima, com mamãozinho, bater ele com morango, gosto bastante também de botar ele no meu shake, e além de todos os benefícios do colágeno que a gente já sabe, a gente vai ter um módulo só falando sobre colágeno, uma aula. O shake, né, da Herbalife, que ele tem 10 gramas de proteína por porção puro, quando você adiciona no Nutreve, aí vai para 20 gramas, né? É muito legal esse shake, ele tem fibras, vitaminas e minerais, é um alimento completo. Na verdade, é o alimento mais completo que existe hoje, né? No mercado, depois do leite materno, né? E do ovo. É um alimento bem completo. Para mim é leite materno, ovo, shake, tá, gente? Essa proteína crush, que eu gosto de colocar ela no iogurte, geralmente um iogurte integral aí, você pode colocar ela numa salada, em cima do seu shake. Essa é uma proteína que ela tem sabor de chocolate bem leve, né? Aquele sabor doce, ela é crocante, parece aqueles floquinhos de arroz, só que de proteína, não de arroz. E ela pode ser adicionada aí em várias coisas. Ela tem 3,5 gramas por porção, né? Uma colher de sopa. Geralmente eu boto 2, então eu pego aí 7 gramas de proteína por porção. É muito saborosa, fica aquele croque-croque. As barras, essas barras são maravilhosas. Essa crush parece choquito proteico. E aí tem a barra de limão e a barra brownie. Muito bom para quem quer comer doce. A barra Protein Crush tem 14 gramas de proteína, as demais têm 10 gramas, então só por lanche você está ingerindo uma quantidade bem bacana de proteína. Tem o Protein Coffee, né, que pode ser também preparado antes de você malhar, pode ser tomado gelado, quente, batido com shake, misturado, é muito gostoso. E o Nutreve, né, que é uma bebida vegetal fortificada com vitaminas e minerais, ele é rica em cálcio, tem fibra e proteína na sua composição, e é muito legal porque ele tem baixo teor de gordura, ele fornece 30% de cálcio que você precisa diariamente. E ele tem 9,3 gramas de proteína por porção. O Nutreve é muito rico, e principalmente para fazer receitas. Ele substitui muito bem o leite e a farinha, né? Na maioria das receitas eu uso o Nutreve. Acabamos de lançar agora o açaí, né, que também é um açaí proteico maravilhoso, e as nossas proteínas, tanto a Tricore para quem quer ganhar força, né, músculo, como o Carboprotein Blend, que ele é uma composição de carboidrato e proteína para atividade de resistência. Corrida, natação, bike, tá? E o Tricore para musculação, mais para força. Um para força, outro para resistência. Então, a família, ela é muito rica em proteína. Por quê? Porque a gente acredita que a proteína, a gente entende, a gente estuda e pesquisa, né? Com os médicos, nutrólogos e nutricionistas, o corpo médico, como eu mostrei na aula passada, o que existe de melhor. Então, a gente vai lá, olha na ciência, na natureza, o que existe de melhor e traz para vocês poderem aí acrescentar.
Uma das coisas que eu mais gosto é a praticidade do sabor, né? Então, isso para mim é fundamental dentro do processo. Beleza? Que o Senhor abençoe vocês, que guarde, e a gente se vê na próxima aula.